Oi, gente, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Gente, vamos lá. Nossa aula, né? Geometria espacial. Aí tem aqui um exercício, né? E o exercício diz o seguinte: um cone reto tem 3 centímetros de raio e 4 centímetros de altura. Qual é a área desse cone? Gente, como eu sempre digo, ele quer saber a área, já vem aqui, ó. Qual é a área desse cone? Faz a perguntinha aqui, ó, para você saber o que o exercício quer de você. Ele quer saber a área, gente. E aí, para saber a área de um cone, para você encontrar a área de um cone, você tem que usar essa fórmula aqui, gente. Ó. Cada figura tem a sua fórmula. Cada ideia, se for volume, é uma fórmula. Se for área, é outra fórmula. Então, para achar ó, a área do cone é igual à área lateral mais área da base. Mas, Matheus, o que é área lateral? Tudo isso daqui, ó, que envolve essa lateral aqui, tá vendo? A área lateral, assim, ó. A área lateral e a área da base, ó. Que é a base do cone aqui, você pode perceber, é um círculo, tá? Então, depois que a gente sabe que a gente vai usar essa fórmula, vamos identificar aqui as informações, né? Ó. Um cone reto tem 3 centímetros só de raio. Gente, o raio nada mais é do que o ponto que pega aqui, ó, no meio do círculo, que é a base do cone, e vai até a borda aqui, ó. É isso, gente. Esse é o raio, tá? É a medida que vem aqui do centro até a borda. Então, tá falando que a medida é 3 centímetros, né? Vamos repetir aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cima para vocês verem. 3 centímetros, tá? Tá aqui, ó, bem explicadinho. Tá bom, gente, o raio é 3 centímetros. E a altura, e 4 centímetros de altura, ó. A altura é 4 centímetros. Gente, a altura do cone nada mais é do que você pegar desse pico do cone aqui, ó, desse vértice do cone aqui, ó, e medir até o chão. É isso. Essa daqui é a altura. E tá dizendo que a altura aqui, ó, ela é 4 centímetros, né? Então vou colocar aqui, ó, 4 centímetros. Gente, depois que você traçou aqui a altura e o raio, se você olhar bem aqui, ó, tá vendo a altura e o raio, você vai achar aqui, ó, o ângulo de 90 graus, tá vendo? E se você achou um ângulo de 90 graus, quer dizer que esse triângulo aqui, ó, que formou um triângulo, tá vendo? Ó, triângulo formadinho, que é onde eu estou contornando com a caneta. Esse triângulo, ele tem um ângulo reto, ó. Então ele é um triângulo retângulo. Porque o ângulo 90 graus é o ângulo reto, tá vendo? Ó? É o ângulo L. Então, gente, isso daqui é importante identificar. Se a gente tem um triângulo retângulo aqui e a gente quer saber alguma informação, fica fácil, porque tem o teorema de Pitágoras. E por que eu falo alguma informação? Gente, a área lateral, tá vendo? É tudo isso que está aqui, ó. E aí, para você achar a área lateral de um cone, você tem que usar o seguinte. Tá aqui, ó. A área lateral. Vou puxar uma setinha aqui, ó. A fórmula nada mais é do que π, ó, isso é interessante, gente. Π vezes raio vezes geratriz. Já vou explicar para vocês o que é geratriz. Então, isso daqui, ó, é para você achar a área lateral, tá? Mas a gente quer a área total. A área total do cone. A área lateral é essa fórmula aqui. Então, eu já substituí, ó. Vou deixar como área total aqui, ó.
área do cone, tá? Ó, a área do cone, AC, área do cone, tá? Vai ser assim então, ó. A área do cone é igual. A área lateral se dá por π vezes raio vezes geratriz. Vou explicar o que é geratriz. Mais a área da base. Gente, a área da base nada mais é do que a área do círculo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Usar a fórmula do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Ó. Π vezes raio ao quadrado. Correto? Então, gente, ó, a gente tem aqui agora ó, a representação geral da fórmula. Para você achar a área total do cone, ó, a área geral é π vezes raio vezes geratriz mais π vezes raio ao quadrado. Isso daqui, gente, é importante vocês memorizarem, tá? Não decorar. Você colocar na prática e fazer essas fórmulas aqui praticando e tudo mais. Agora eu vou explicar para vocês, gente, o que é a geratriz. A geratriz, gente, é aqui, ó, é essa bordinha aqui que se forma quando você gira. O nome geratriz, ó, você pegar uma paleta e você girar ela rapidinho, uma paletinha que tem esse formato aqui, ó, triangular. Você pega em cima e você gira, ela vai girar e vai formar o cone, tá vendo? É lógico que o cone está desenhado normal, mas assim, se você pegar uma paleta e girar e a pessoa estiver olhando na sua mão, ela vai ver um cone. Você vai girando assim, ó, girando, girando, girando. Entendeu? Enfim. Então, a geratriz nada mais é do que essa parte aqui, ó. Vou representar aqui como G. E por quê? E por quê? E aí vem aqui, ó, mais a área da base. O que é a área da base? Tá vendo? Ó? Se você olhar bem aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó. É um círculo. Se você olhar de cima, vai ser isso, ó. Vai ser isso que você vai ver. Exatamente isso. Então, para você saber a área da base, você tem que fazer π vezes raio ao quadrado. Por isso que a gente usa a fórmula do círculo aqui, ó. Tá? Porque a base é um círculo. Ela é circular, a base do cone. Tá? E aqui em cima, a geratriz é como se tivesse a paleta assim, ó. Você está aqui com a paletinha, você pega aqui em cima, aqui tem um negocinho para você pegar e girar. Você pega e vai girando, 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 girando. A hora que você vai ver a sombra, vai ficar aqui, ó. Vai formar um cone. Entendeu? Enfim, isso daqui também é importante você saber. E a outra parte que eu acho legal também aqui, desse exercício, é o seguinte, ó. A lateral, né, porque fala área lateral. A lateral de um cone, se você abrir ela, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Se você juntar fechar essas duas pontas, vira o cone, tá vendo? Vira a lateral do cone. Então isso daqui também é interessante você saber. Por quê? Você sabe o porquê. Aí você entende o porquê que tem que fazer a fórmula para você achar a área total do cone aqui, ó. A área geral do cone. A área do cone, simplesmente assim. A área do cone, para você achar, você tem que fazer a área lateral mais a área da base. A área lateral tem a representação da fórmula ó, π vezes raio vezes geratriz. Agora você entendeu o que é geratriz, né? Ó? Por isso que ela está aqui, ó. Porque ela é essa giratória que vai fazer você descobrir a área. E aí, para você saber a área geral, né, do cone, tá aqui, ó. Mais a área da base, que é o π vezes raio ao quadrado, que a base é um círculo. Então, nada mais normal você usar a fórmula da área do círculo, certo? Então vamos lá, gente. A gente já percebeu tudo isso daqui, agora vamos voltar aqui, ó, nesse cone aqui que a gente estava falando, que eu falei para vocês que formou um triângulo retângulo. E aí você fala assim, mas por que eu tenho que enxergar esse triângulo retângulo? Porque, ó, na fórmula aqui não está pedindo a giratriz? Aqui em cima deu a giratriz pra gente? Não deu, ó. Só deu 3 centímetros de raio e 4 centímetros de altura, que eu já representei aqui, ó. Mas não deu a geratriz, certo? Por isso que eu preciso entender que se eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, formado, tem a medida de um lado, tem a medida do outro, que no caso esse lado aqui você pode chamar de cateto, ó, por um C de cateto, mais a hipotenusa. Então a hipotenusa
é a nossa geratriz, tá vendo? Por que a hipotenusa é a geratriz? Ela é a aresta, ela é a linha, a semi-reta que está oposta ao ângulo de 90 graus, tá vendo? Você tá aqui o ângulo de 90 graus, ela não encosta, ela passa longe. Esse daqui não, esse daqui participa formando o ângulo de 90 graus. Esse cateto com esse cateto. Por isso que são os catetos, eles participam formando o ângulo de 90 graus aqui. E a hipotenusa fica na frente. Oposição, oposto fica na frente. Então, se eu sei que tem cateto e hipotenusa e eu tenho duas informações, eu quero achar uma, porque a fórmula está pedindo para que eu ache essa informação, gente, Teorema de Pitágoras. Vou escrever aqui, ó. Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que diz assim, o Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos catetos ao quadrado. Essa é a fórmula, gente. Tá? Então, isso daqui você tem que identificar. É a fórmula de um triângulo retângulo, apareceu o triângulo retângulo aqui. Quando você quer achar uma das informações de um lado aqui, você usa essa fórmula. Então, ficou fácil, gente. Por quê? Se eu tenho um cateto, tá vendo que é o 4 centímetros, eu tenho a informação. Eu tenho esse outro cateto aqui, que é 3 centímetros, que no caso é o nosso raio, e aqui é a nossa altura. Mas quando você percebe o triângulo retângulo, ele vira simplesmente um cateto. Eu tenho esses dois catetos, pronto. Só substituir na fórmula. Eu não tenho a hipotenusa, que é a nossa geratriz. Então, eu vou começar já a trocar o nome aqui, ó. Geratriz, para a gente saber qual que é a geratriz. Geratriz é igual geratriz ao quadrado, tá vendo? Geratriz ao quadrado, que a gente não tem aqui, ó. Que é o que a gente está querendo achar para colocar nessa fórmula aqui, ó. Então, cateto ao quadrado. Um dos catetos aqui é 3, então vai ser 3 ao quadrado, mais o outro que é 4 ao quadrado. Então, a nossa geratriz ao quadrado ela é igual. 3 elevado a 2, gente, nada mais é do que 3 vezes o 3. É um número multiplicado por ele mesmo duas vezes. Que está aqui em cima o 2, né? Então é duas vezes. 3 vezes o 3, a gente sabe que é 9. Mais 4 vezes o 4, a gente sabe que é 16. Certo? Então, gente, chegamos aqui nessa soma. Vamos continuar. A geratriz ao quadrado, espero que vocês estejam vendo aí, ela é igual, geratriz ao quadrado, é igual a 16 mais 9. Vamos fazer a continha? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ó. Então deu 25, certo? Geratriz é igual a 25. Só que a geratriz elevado ao quadrado, tá vendo, ó? Geratriz elevada ao quadrado, ela ficou igual a 25. Concorda comigo? Mas, gente, o que a gente quer? A gente só quer a geratriz, ó. Não tá ao quadrado aqui. A gente só quer a geratriz aqui, ó. Então, o que tem que fazer? Tirar esse 2 aqui de cima. E como que tira? Ele passa para cá, ó, através de uma raiz quadrada, tá vendo? Então vai ficar só o g agora, o g sozinho. Raiz quadrada de 25, certo? E aí, gente, geratriz é igual. A gente sabe que 5 vezes o 5 é 25, então a geratriz vale 5. Por quê? Raiz quadrada de 25, você tem que achar um número que faça vezes ele mesmo que dê o número. 5 vezes o 5, 25. Então, geratriz é igual a 25. É igual a 5, perdão. Ó, achamos a geratriz, certo? Se a gente achou a geratriz, fica fácil, não fica colocar aqui na fórmula agora, ó. Então vamos lá. Ó, vamos olhar aqui a fórmula. Pediu o raio, o π. A gente sabe que o π vale aproximadamente... Cadê? Por aqui, ó. Por aqui para vocês enxergar. O π, ó, ele é igual a 3,14. Aproximadamente, tá? Então, eu sei quanto vale o π. Eu sei quanto vale o raio. Tá aqui, ó, 3 centímetros. Agora, depois de fazer o Teorema de Pitágoras aqui, ó,
Olha que legal. Depois de fazer o teorema aqui, ó, eu sei quanto que é a geratriz. Mas o π a gente sabe que é 3,14 aproximadamente, vezes o raio, que o raio também é 3. Ó. Então nossa fórmula ficou completa, é só substituir, né? A única informação que a gente precisava achar aqui era a geratriz. A gente já achou. Então vamos começar a colocar na fórmula aqui, ó. E aí, gente, a fórmula diz o seguinte, ó. Que a área do cone é igual. Tá vendo aqui, ó? π. Não vou substituir o 3,14, tá, gente? O π é bom deixar sempre pro final. Depois eu vou explicar o porquê que é bom deixar o π pro final, tá? Aí tem aqui. Então só repete ele. Deixa o π pro final. π vezes raio. Só raio, né? Não tá raio ao quadrado nem nada. Até 3. 3 vezes o g, geratriz, 5. Tá aqui, ó. Vezes e vezes. E aí, mais π. Deixa pro final, a gente vê. Depois no final a gente vê. Vocês vão entender o porquê. Vezes o raio. Vezes o raio ao quadrado. Gente, o raio é 3. Só que aqui está ao quadrado, então é 3 vezes 3, não é? Ó, 3 ao quadrado. O quadrado, gente, é da fórmula, certo? E o raio vale 3. 3 ao quadrado nada mais é do que 3 vezes 3. O número vezes ele mesmo 2 vezes. Então, 9. Não é isso? O raio vale 3, 9. Ó, o raio vale 3. 3 vezes 3, 9. Gente, perfeito, né? Ó. Então, a área do cone vai ser igual a 3 vezes 5. Ó, 3 vezes 5, 15, não é? E 9 vezes o π é 9π. Então, eu vou deixar o 9 só aqui, ó. Mais 9. Π vezes π é π, gente. Então, só repete o π aqui, ó. Certo? Esses dois π vão se somar e vai ficar π. E aqui, o 3 vezes 5 vai somar com o 9, que deu 15 mais 9, tá? E aí, gente, como é que faz aqui? 15 mais 9, vamos fazer a continha. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso, né, gente? 24, né? Então, ó, a área do cone é igual a 15 mais 9, 24. 24 π. Correto? E aí, gente, qual é a unidade de medida quando se fala em área? Centímetros quadrados. Certo, gente? Falou em área, ele quer saber área. Se estiver falando centímetros, que é o caso aqui, ó, tá falando 3 centímetros, 4 centímetros, tá tudo em centímetro, então vai ficar em centímetros. Só que não só centímetro. Por quê? Falou em área, tem que estar elevado a 2, elevado ao quadrado. Aqui, gente, eu espero que vocês estejam entendendo isso e não esqueça, tá? Agora, como eu disse para vocês, eu vou explicar o porquê que eu deixei o π pro final. O π, essa daqui já pode ser uma resposta, ó. Certo? Essa aqui já pode ser uma resposta, ó. Tá aqui. 24π centímetros quadrados, certo? Pode ser uma resposta. Como eu vou saber que essa pode ser a resposta? Vou começar primeiro aqui em cima, ó. Um cone reto tem 3 centímetros de raio e 4 centímetros de altura. Qual é a área desse cone? E aí ele está falando assim, ó, depois que perguntou qual a área desse cone, ele pergunta considerando o valor de π 3,14. Ele falou isso no exercício? Não. Mas e se eu tiver num concurso público e tiver exatamente assim? Aí você vai para a questão, para as alternativas. Tá desse jeito, né? Você faz até aqui que nem eu expliquei para vocês, gente. Aí você vai para as alternativas. Tem lá 28π centímetros, tá errado. 26π centímetro quadrado, tá errado. 24π centímetro quadrado. Você olha e fala, opa, eu cheguei nesse resultado. 24π centímetro quadrado. Pode anotar, tá?
sem medo. Agora, você olhou lá na alternativa A, B, C, D e você não viu nada de π, você viu um número com vírgula, aí você fala, não, mesmo que não pediu no exercício, eu vou calcular o π. Porque tem vírgula e eu sei que o π tem vírgula. Como é que você calcula o π? Fácil, gente, olha aqui. A área do cone é igual 24 vezes π. Ó, vou fazer a continha aqui. Vamos ver, aqui tá pegando a câmera, né? Ó, o π não é aproximadamente 3,14? Faz aqui, ó, 24 vezes π. Por quê, gente? Aqui no meio, ó, não tem, mas é como se tivesse só uma multiplicação, ó. Tá? O 24 está multiplicando o π. Então, se não viu nenhuma alternativa lá com π assim, ó, com a representação do π desse jeito, fica tranquilo, faz o 24 vezes π, ó. Vamos fazer a continha aqui junto. 4 vezes o 4, gente, é 16. 4 vezes o 1 é 4. Com 1, 5. 4 vezes o 3 é 12. Coloco o sinal de mais para guardar a casa decimal aqui. Vai para o segundo número. 2 vezes o 4 é 8. 2 vezes o 1 é 2. E 2 vezes o 3 é 6. Ó. Só fazer a soma, tá vendo? Eu já guardei a casa decimal com o sinal de mais para mostrar que aqui, ó, eu vou fazer uma soma agora. Então vai ser 6 mais 0 é 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 com 5 são 13. 2 com 2 são 4, com mais 1 são 5. 6 com 1 são 7. Ó, veja só que bacana. Deu aqui 7.536. Tá certo? Aí, gente, desculpa, ficou um pouco fora da câmera. Tá certo isso daqui? Não, não tá. Por que, Matheus, que não tá certo? Eu vou explicar. Ó, se você tem aqui duas casas decimais após a vírgula, você tem que fazer igualzinho aqui embaixo. A vírgula é como se ela estivesse aqui, ó, escondida aqui. Se tem 3,14, quantas casas decimais tem após a vírgula? Uma, que é o 1, e duas, que é o 4. São duas casas. O 24 está inteiro, não tem casa decimal, então são duas casas. Então eu venho aqui embaixo, ó, uma, duas. A vírgula vai ficar aqui, ó. Então vai ficar assim, 75,36, tá? E aí, vamos colocar agora aqui o nosso resultado. 75,36. E aí, gente, qual que é a parte que a gente não pode esquecer jamais? Tá falando área do cone. Se for área, e tá falando em centímetros, se for área é centímetros quadrados. Então pode ser essa resposta ou essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula.